um gás em eletrodinâmica e aí tu consegue essa semana arriscar um monte de questãozinha para a gente começar a trabalhar dúvidas de eletrodinâmica também. Não se esqueçam que tem uma parte do volume 2 que essa matéria foi trabalhada lá no final do volume 1, que eu emendei, né? Eu acabei completando toda a eletrostática. Então, se vocês quiserem fazer umas questões que envolvem potencial elétrico, seria bem legal também, né? Lembrando, né, que o potencial elétrico é o trabalho da força elétrica por unidade de carga. Essas formulazinhas é que tu vai usar para matar as questões do volume 2 de eletrostática. Ó. Saber o que é uma diferença de potencial, saber que o potencial elétrico gerado por uma carga é K vezes Q sobre D, que para campo uniforme, para campo elétrico uniforme, existe uma relação entre potencial e campo elétrico. Essas são a partezinha da eletrostática desse volume 2, que talvez tu precise dessas equaçõezinhas para matar uma questão ou outra. E em determinado momento da eletrodinâmica, eu vou precisar de algumas dessas equações para fazer uma deduçãozinha rápida para vocês. Mas essa matéria geralmente é mais light para o aluno do que a eletrostática, até porque ela tem mais a ver com a nossa vida, a gente usa aparelhos, né, elétricos no dia a dia, então é mais palpável, é menos abstrato. Tu vê, né, cara, a eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimento, ao contrário da eletrostática, que estudava cargas elétricas em repouso. Claro que tinham questões da eletrostática em que as cargas se movimentavam, né? Mas agora não é uma carga se movimentando, é uma enxurrada de cargas se movimentando. Se nós pudéssemos desenhar um condutor, um pedacinho de fio condutor, e se nós pudéssemos investigar o que tem dentro dele, nós veríamos que os elétrons estão fluindo, né? Estão se deslocando, tem partículas negativas que estão se deslocando para um dos lados do fio. É isso que a gente chama de corrente elétrica. Cargas elétricas se movimentando dentro de um condutor. Nos livros, diz que corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons. Eu não sei de onde é que eles tiraram essa palavra ordenado. Até parece, né? Parece que o elétron é um cara organizadinho que anda em fila indiana. Ah, vamos lá, elétrons. Não existe isso. Elétron é uma doença. Elétron é uma coisa que não tem nada assim na vida humana que tu pode, olha lá, parecido com elétron. Não. Talvez um vespeiro, uma nuvem de insetos. Isso é elétron. E ou seja, no fio, eles já estão se deslocando. Aqui, isso aqui é condutor, ó. Metal condutor, tem nuvens eletrônicas migrando de um lado para o outro. Mas eu encosto, eu não dou um choque, ó. Embora já exista movimento de elétrons ali. Para que tenha corrente elétrica, essa nuvem de elétrons, ela tem que migrar toda para um lado só. Observem que as pontinhas dos meus dedos são os elétrons. Tem elétron que está até voltando no meio da nuvem, tá vendo? Só que a nuvem como um todo avança. Então tu vê, né? Se eles te falarem no vestibular, corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons, tu diz que sim, mas a gente sabe que esse ordenado aí é uma doença mental, não tem nada a ver com a vida. Na faculdade tu vai aprender que corrente elétrica é um movimento browniano de elétrons dentro do fio, um movimento doente. Ah, e tem mais, hein? Quando a galera começou a investigar essa ideia, eles supunham que as partículas que se deslocavam no fio eram positivas, porque a gente começou a trabalhar com circuitos elétricos em 1700 e cacetada. E a experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr ocorreu em 1900. Ou seja, a galera já supunha, tentava adivinhar o que acontecia no fio sem conhecer a estrutura atômica. Por isso que até hoje existe uma distinção entre o sentido convencional da corrente elétrica e o sentido real da corrente elétrica, que é para onde os elétrons fluem. Se tu pegar um aparelho eletrônico teu e abrir, tu vai ver aquela placa cheia de coisinhas soldadas na placa. Tu olha para a placa, tu vai ver que tem uma setinha aí representando a intensidade da corrente elétrica. Na verdade, os elétrons estão fluindo no sentido oposto. Então, a primeira pegadinha clássica de vestibular, questionar o aluno quanto ao sentido convencional e o sentido real da corrente elétrica. Ah, entendi, professor. O convencional é sempre para a direita, o real é para a esquerda. Não, nada a ver, uma viagem. Eu posso pegar esse fio e girar, né? Aí vai ser o contrário. Eu só estou te mostrando que se existem elétrons indo para um lado, a gente diz que a corrente elétrica é no outro sentido, por motivos históricos.
certo? A gente sempre representa no circuito elétrico o sentido errado da corrente elétrica. Porque no início o pessoal chutou que eram partículas positivas que se deslocavam dentro do condutor. Pois já que a eletrodinâmica vai trabalhar com essas partículas em movimento, a primeira coisa importante a gente fazer aqui é aprender a calcular a intensidade da corrente elétrica. Primeira definição então da aula. Intensidade de corrente elétrica. Olha o nome completo da criança. Amanhã na intimidade nós vamos chamar de corrente elétrica. E depois de amanhã corrente. Ou seja, daqui a pouco tu tens que escutar a palavra corrente e tens que entender intensidade de corrente elétrica. Aí tu não vai esquecer que a letra para isso é o I. I de intensidade. Intensidade de corrente elétrica, pessoal, nada mais é que pegar a quantidade de carga que atravessou uma certa parte do fio e dividir pelo tempo que ela demorou para atravessar. Esta é a definição de intensidade de corrente elétrica. Não custa lembrar que quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar, né? Não custa lembrar disso aí. Olha, quando eu ganho o meu salário, será que eu ganho uma certa quantidade de dinheiro ou é uma variação de dinheiro? Quando o tempo passa, é um tempo ou é uma variação do tempo? Quando sai água da tua caixa d'água, é uma quantidade de água ou é uma variação de água? Depende do ponto de vista, né, gente? Se tu for pensar, tudo na vida é uma variação. Tu não tinha nada e ganhasse alguma coisa. Variou? Tudo bem? Então tu vê, tem materiais que vão trazer um delta aqui em cima. Tem materiais que não vão trazer. Os dois estão certos, é que depende do ponto de vista. Se antes não estava passando carga nenhuma e de repente começou a passar carga, a quantidade de carga é a própria variação, porque veio do zero até um certo valor. Se já estava passando uma certa quantidade de carga e aumenta a quantidade de carga que começou a passar, aí houve uma variação, certo? Então eu acho legal quando coloca delta aqui, eu acho interessante, mas a gente tem que subentender que essa quantidade de carga é a quantidade de carga que passou por ali. Então eu posso dizer que eu estou medindo a quantidade de carga e o que passou ali foi a variação da quantidade de carga que atravessou aquela região. Então isso é muito pessoal. Mas eu gostei do detalhe, tu vê, a colega viu o delta aqui no quê, né? E questionou, por que não tem o delta no dele? E é isso que eu gosto de aluno detalhista. Parabéns pela colocação. Então tu vê, na verdade, quando eu ganho meu salário, eu posso dizer que é uma variação de dinheiro que me apareceu. Eu tinha uma certa quantidade de dinheiro, recebi mais dinheiro, variou o meu saldo bancário, certo? Então tu chamar o salário de S ou de delta S, não muda muito, certo? Só tem um problema, essa equação ela é limitada só para I constante. Se o I não for constante, meus amigos, a fórmula falha. Mas aí não tem problema, a gente faz um gráfico da intensidade de corrente elétrica com o passar do tempo. E aí a gente faz o que desse gráfico para calcular a quantidade de carga? Adivinha? Calcular. Tu aceita que calcular essa área é multiplicar o I pelo T? Por isso que a quantidade de carga que atravessa um fio é a área do gráfico I versus T. Então cuidado, hein? Só para I constante. Se o I não for constante, tu usa aquela técnica ali. Não, acabou minha aula mesmo. Impressionante. Vamos passar rápido essa aqui. Ô galerinha, à tarde então eu vou dar prosseguimento na eletrodinâmica a partir da intensidade de corrente elétrica. Tem um monte de coisa legal para a gente ver hoje. Se possível, né, venham aí descansadinhos para a gente continuar. Muito obrigado pela atenção. Até logo mais. Deixa eu desligar aqui.